você que acompanha o Notícias Agrícolas e já está se preparando aí para a próxima safra, plantio está liberado mais ou menos daqui a um mês, um pouco mais que isso. Enfim, em algumas regiões já tem produtor habilitado ou podendo iniciar o plantio a partir de 10 de setembro. É claro que varia, essa data varia de região para região, né? Mas, de maneira geral, o início da safra de verão pode acontecer a partir de 10 de setembro. Será que a gente vai ter condição? Será que a gente vai ter boas chuvas? Quais são as informações que a gente tem até agora que garantem ou não o bom andamento e o bom desenvolvimento da safra? E a chegada da chuva vai ser uniforme? Vai ser irregular? Você vai se arriscar ao colocar a semente no solo quando as primeiras chuvas aparecerem? Claro que a gente vai procurar quem entende. A gente vai conversar agora com o Luiz Carlos Molion, climatologista, que está lá em Maceió, lá nas Alagoas, para saber dele o que esperar dessa próxima safra. Afinal de contas, é uma safra importante. As estimativas são para produções recordes no Brasil. Pela primeira vez, a gente está falando aí de uma produção de soja podendo superar 130 milhões de toneladas. Da mesma forma, as produções de milho de primeira, segunda e até terceira safra podem superar de novo aí as 100 milhões de toneladas. Luiz Carlos Molion, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Contagem regressiva, portanto, como eu disse, para o início da próxima safra. O que a gente pode esperar em termos de clima, Molion, que é o principal insumo aí de produção aqui para o produtor brasileiro? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Alex. Mais uma vez é uma satisfação estar participando aqui desse programa Notícias Agrícolas e quero saudar os produtores rurais que estão nos vendo agora. Muito bem, de maneira geral, a gente pode ter uma visão rápida sobre esses próximos 6 meses. Eu diria que no período de outubro, novembro, dezembro, nós não devemos ter grandes problemas com o sul e o sudeste. As frentes frias devem entrar normalmente, claramente nessa região do sudeste, São Paulo, Mato Grosso do Sul, se estendendo até Rondônia, deve chover bem nesse período. Em contrapartida, essas frentes frias devem ficar mais estacionárias nessa região. Em contrapartida, o início da estação chuvosa nas regiões mais ao norte, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, sul do Pará, sul da Amazônia, o início da estação chuvosa deve se atrasar e provavelmente começar a estação chuvosa começar a se firmar nessas regiões após o dia 20 de novembro. Todo mundo diz assim, por que você fala dia 20? É porque isso está amarrado com o Sol. O Sol vem para o hemisfério sul, relativamente falando, ele vem para o hemisfério sul, cruza o Equador no dia da árvore, aí, em média, em torno do dia 21 de setembro, na data fixa, porque temos um calendário com ano bissexto. Mas aí o Sol cruza o Equador lá pelo dia 20, 21, 22 de setembro e começa a aquecer todo o continente sul-americano. Nesse processo de aquecimento, a temperatura ela é sempre atrasada. Por exemplo, no dia a dia, no ciclo diário, nós temos o máximo de radiação solar incidindo a meio-dia solar. No entanto, a temperatura máxima ela só é atingida por volta de 3 horas da tarde. Então, há um atraso aí entre incidência da radiação solar, que nós chamamos de forçante,
e a resposta, que é a temperatura, da ordem de 1/8 de ciclo. Se você pegar 12 meses e dividir por 8, então a resposta no ciclo anual, que é o Sol, os efeitos do Sol, do aquecimento solar, teria um atraso de 45 dias. Então, às vezes, um pouquinho mais. Então, eu me refiro sempre, no caso, falei, após o dia 20 de novembro, que completaria, então, da ordem de 60 dias para se estabelecer a estação chuvosa nessa região mais ao norte. Mas, nesse primeiro trimestre aí, que começa o nosso ano hidrológico, né? Outubro é o início do nosso ano hidrológico. Nesse primeiro semestre, eu diria que o sul e sudeste não vai ter problema nenhum. Agora, a minha preocupação maior com o sul e sudeste é o período de janeiro a março. Esse período aí, espero, se minha intuição estiver correta, que haja uma redução de chuva no sul e sudeste de janeiro a março, em particular o mês de fevereiro. Normalmente, o mês de fevereiro, e eu estou chegando à conclusão de que os veranicos ocorrem em fevereiro em função do deslocamento do Sol, do aquecimento diferencial que o Sol faz ao longo desses 6 meses, cruzando o Equador em setembro, chegando até o Trópico do Capricórnio por volta do 22 de dezembro, depois voltando para cruzar o Equador, indo em direção ao hemisfério norte, por volta do dia 20 de março. Então, nesse trajeto de ir e voltar, o aquecimento máximo ocorre nesse período de fevereiro e março, e o resultado disso aí é que provoca esse veranico. E nas várias regiões que foram estudadas, sempre, de preferência, claro, existem anos que pode ocorrer, mas em média o veranico é fevereiro. Então a preocupação para 2021 é esse trimestre, janeiro a março, em particular o mês de fevereiro, que no sul e sudeste pode haver reduções significativas. Em alguns locais da ordem de 40%, 50%, em outros locais no oeste do Paraná, por exemplo, sul do Mato Grosso do Sul, as reduções de chuva no mês de fevereiro pode chegar até 80%. Então, a preocupação é quando plantar, né? Então, tem que plantar de tal forma que evite que ou o período de floração ou o período de enchimento de grão caia aí nesse período de fevereiro. Tá? Molhão, então são duas informações muito importantes aí que você está passando para o produtor nesse momento. O primeiro é o atraso das chuvas na metade norte do país, certo? Só depois do dia 20 de novembro as chuvas devem se regularizar. Quem colocar semente antes está correndo risco, então, de perder o plantio? Certamente. O pessoal fica todo empolgado, né? Fica ansioso para plantar, aí de repente dá uma chuva muito localizada, aí o cara resolve que vai plantar. Aí depois passa 15 dias sem chover. Então, tem que ter calma, esperar, porque pela previsão, essas frentes elas devem permanecer semi-estacionárias sobre o sudeste. E só depois, então, progressivamente, começar a se deslocar em direção à Amazônia. Então, tomar cuidado, não ter muita pressa, atrasar o máximo possível para quem está nessa região, Mato Grosso, norte do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Bahia, né? Uhum. Esperar um pouco, ter paciência, adiar o máximo possível que for o plantio, porque está previsto que de janeiro a março, nessas regiões, deve chover de novo acima da média. É aí que eu queria chegar. Então, assim, mesmo se ele atrasar o plantio, ele vai ter condição lá na frente para a lavoura se desenvolver.
Sem dúvida, sem dúvida. A gente espera que ocorra mais ou menos semelhante ao que ocorreu esse ano. Pode ser que não haja tanta intensidade, né, tão grande. Por exemplo, eu estava fazendo aí uma palestra virtual para o pessoal das fazendas Bartira, que tem 22 fazendas espalhadas pelo país, e eu peguei a estação de Carolina, no Maranhão, como exemplo. Eu gosto de pegar séries longas. Carolina tem dados desde 1913, né? São 107 anos de dados. E é muito bom para as pessoas verem que no passado já ocorreram secas muito mais severas do que, por exemplo, a de 2015 e 2016. Só que as secas severas que ocorreram no passado, o impacto delas na economia era muito pequeno, porque a agricultura, o agronegócio não era globalizado, era mais algo assim de subsistência. Então, uma seca mais forte do que essa, por exemplo, em 1915, ela não teve praticamente um impacto social e econômico tão grande quanto uma seca moderada agora. E eu estava olhando Carolina e nesses 6 meses, tá, na verdade, os últimos 180 dias, de fevereiro a julho, choveu 1.300 milímetros. Muita e chuva. A média lá é 1.700, né? Então você vê, choveu muito em janeiro, em março, em abril. Então esse ano não pode não ser um volume tão grande de chuva como foi, janeiro, fevereiro e março de 2021, pode não ter um volume tão grande quanto foi janeiro, fevereiro e março de 2020. Perfeito. Mas vai chover acima da média nessa região. Boa. Tá? Ao contrário, o sul e sudeste tem que se preparar, porque janeiro, fevereiro e março as chuvas vão reduzir, como disse, E daí, em particular o mês de fevereiro. E daí, essa sua informação é muito importante, que o produtor, então, evite que a sua lavoura esteja em floração, enchimento de grãos, nesse período onde o veranico tende a ser maior. Então, ou ele antecipa o plantio, ou ele usa uma variedade mais precoce, enfim, dá um jeito de fugir desse fevereiro, é isso? Exatamente, exatamente. Procurar, se a planta estiver no estágio de maturação, fevereiro vai ser ótimo para o estágio de maturação. Mas para florescimento e enchimento de grão não vai ser, não. E do outro lado, o pessoal mais ao norte, para esperar para não plantar no pó, né? Porque aí pode ter que fazer replantio. Muito bem. Agora, Molion, olhando essas informações que você trouxe, de um sul, né, mais seco e um norte, um nordeste com maior volume de chuvas, a gente já, involuntariamente, a gente já liga isso a El Ninho, desculpa, a Laninha. Teremos Laninha? Eu diria o seguinte, Alex, que o Pacífico deve ficar neutro. Ah, é? Nesse período que nós estamos monitorando, o que a gente tem percebido é que está havendo uma troca. Às vezes a região fica com água um pouco mais quente, menos de 0,5 grau centígrado acima da média. No Pacífico? E às vezes logo depois, no Pacífico, Tá. E logo depois essas águas são substituídas por águas um pouco mais frias. Então está havendo assim uma troca, né? Frio e quente, mas é um frio e quente que não afeta muito a atmosfera, porque pelo que a gente tem visto, a experiência da análise de dados, ela mostra que para a atmosfera responder ao Pacífico, e é claro, o Pacífico é muito importante, para você ter uma ideia, nós temos no planeta água, 71% é oceanos.
71% são oceanos. Desses 71%, 35% é o Pacífico. E se eu juntar todos os continentes juntos, dá 29%. Então, o Pacífico sozinho, particularmente o Pacífico tropical, o Pacífico sozinho é maior do que todos os continentes juntos. 35%. E a faixa mais larga, que recebe mais radiação solar, é exatamente o Pacífico equatorial, se estendendo até 20 graus norte e 20 graus sul, de tal forma que quando ele muda a sua temperatura, como as extensões são muito grandes, de águas ou mais aquecidas ou mais frias, então ele interfere na atmosfera, uma vez que a atmosfera ela é aquecida por baixo. É o ar em contato com a superfície. Então, se as águas estão quentes, o que vai acontecer? Tem-se um El Niño e muda a circulação atmosférica e tem um impacto, como você mencionou, chove mais no sul e chove menos no norte e nordeste. Por outro lado, quando tem um Laninha, ocorre o contrário. Chove menos no sul e sudeste, chove mais no norte e nordeste. Então, como está havendo esse intercalamento de frio e quente em questões de semanas, 3, 4 semanas está um pouco mais frio, 3, 4 semanas está um pouco mais quente, não dá tempo da atmosfera responder. A atmosfera vai responder mais, o nosso clima vai responder mais no posicionamento das frentes frias e no aquecimento solar. Tá. E como o Sol está, como eu disse, nesses 6 meses o Sol vai vir até o Trópico do Capricórnio, depois ele volta para a região equatorial, no dia 20 de março está indo para o hemisfério norte. Então nós vamos ter muito mais resposta desse aquecimento. E para os estados lá costeiros, Costa Norte, e até uma faixa mais ou menos no Pará, até uma faixa mais ou menos de uns 500 quilômetros para dentro, com relação à costa, a atuação da zona de convergência intertropical, particularmente em março e abril, também vai ser muito importante. É possível que, de novo, março e abril, eles tenham um período bastante chuvoso nessa região que fica sob o domínio da zona de convergência intertropical. Antes da gente Agora, avançar, Molion, antes da gente avançar nessa questão das massas, né, do avanço das frentes frias aí, deixa eu só voltar um pouquinho à questão do Laninha. Você disse, então, que a probabilidade maior é de uma neutralidade, não de atuação do Laninha. Mas o que as agências climáticas estão vendo e por que elas estão prevendo aí o Laninha? Então, o IRI, que é a sigla do Instituto Internacional para a Pesquisa de Clima e Sociedade, que está localizado na Universidade de Columbia, Nova York, Estados Unidos, e o Centro de Previsão Climática da NOAA, também dos Estados Unidos, o CPC, eles colocam uma previsão em conjunto sobre a probabilidade de ocorrência de El Niño, Laninha e neutralidade. Nessa última previsão que eles fizeram, isso aí eles usam os chamados modelos de clima, que tem acoplamento atmosfera com o oceano. A última previsão que eles fizeram agora em julho, na segunda metade de julho, eles colocam, então, uma probabilidade em torno... A probabilidade de El Niño é praticamente, ao longo de um ano inteirinho, não chega a 10%, tá? Então, predomina mais a probabilidade do Laninha, que nessa previsão deles, eles teriam, então, em torno de 50%, 55%, um pouquinho acima de 50%, de setembro, outubro, novembro e dezembro, termos um Laninha fraco. Tá. E depois, entrando em janeiro, fevereiro e março, eles colocam neutralidade, sendo que nesse período, o último período que eles analisaram, que tem
a previsão março, abril e maio, a média centrada em abril, eles dão 73% de probabilidade de neutralidade. Então, quando a gente olha os dados o que está ocorrendo no Pacífico, como temos 70 boias disponíveis, fixas, entre a América do Sul e a Austrália, e algumas dessas boias têm instrumentos até 1.000 metros de profundidade, você pode ver como é que estão as águas um pouco abaixo da superfície. E o CPC, o Centro de Previsão Climática, publica, então, na página deles de El Niño, publica uma seção vertical em profundidade, da superfície até 450 metros de profundidade, que mostra como estão as águas. Então, o que a gente vê é que, às vezes, tem uma bolha de água fria chegando até a superfície e 2 semanas depois, no lugar daquela bolha fria, está uma bolha quente. Ou seja, essa alternância de quente e frio não vai dar para dominar a atmosfera. A atmosfera precisa, como disse, 3 meses, pelo menos, contínuos, de ou quente ou frio, para se estabelecer um El Niño ou um Laninha. Perfeito. Se tiver alternância, não vai se estabelecer. Uhum. Vai estar próximo da neutralidade. E você se lembra que ocorreu vezes no passado em que eles diziam, vai ter um El Niño. Aí eu entrei e disse, não vai ter. Sim. E eles erraram e eu acertei. Né? Uhum. Mas hoje estou concordando com a previsão que eles fizeram. Estou concordando. Eu acho que a neutralidade deve prevalecer com essa alternância entre água fria e quente. Uhum. E o que vai dominar, o clima, vai ser o aquecimento solar. Aquecimento solar. Então vamos para essa teoria. Como o aquecimento solar, ele vai justificar, digamos assim, menos chuva para a região sul e sudeste e mais chuva para a região norte e nordeste, por exemplo. Isso. Então você vê como vai haver a progressão. Quando o Sol vem em direção ao sul, sudeste, ele vai estar a pino, ao meio-dia, em cima do Trópico do Capricórnio, no dia 22 de dezembro. O aquecimento é forte, por isso que a gente espera, então, que as frentes frias venham. Por quê? Quando o Sol aquece a superfície, o ar que está em contato com essa superfície quente, ele aquece. E ar quente é menos denso do que ar frio. O ar quente, então, sofre flutuabilidade. Tipo o balão de São João. Você bota a tocha dentro do balão, aquece, o ar dentro do balão fica aquecido e o balão sobe. Uhum. O balão adquire um impulso, né, que o joga para cima. Da mesma forma que, claro, como a atmosfera não está confinada, como o ar dentro de um balão, mas criam-se correntes convectivas, correntes que sobem. E essas correntes que sobem, elas provocam baixa pressão. E a baixa pressão tende a ancorar, a segurar as frentes frias. À medida que o Sol for se dirigindo para o hemisfério norte, a mais ou menos por volta do dia 10 de fevereiro, ele vai estar a 10 graus de latitude sul, mais ou menos em cima da linha de latitude que passa por Palmas, no Tocantins. Aí ele vai, no dia 20, 21 de março, ele vai cruzar o Equador, indo para o hemisfério norte. À medida que ele for se deslocando em direção ao Equador, ele vai criando baixas pressões. E aí as frentes frias vão se propagando. Está entendendo? Uhum. A baixa pressão é como se fosse um buraco de falta de ar na superfície. Então, isso aumenta a diferença de pressão entre o ar que está atrás da frente fria, polar, em geral alta pressão, e a baixa pressão que está na frente. Então, a baixa pressão que está na frente atrai a frente fria. E como esse ano é o ano em que o Sol vai criar essas baixas pressões,
À medida que o Sol for se propagando em direção ao Equador, ele vai criando baixa pressão na sua frente e essa baixa pressão vai fazendo com que as frentes frias se desloquem mais para o norte, mais em direção à região equatorial. Então, acho que é por isso que, primeiro, de outubro a dezembro, elas devem ficar mais, as frentes devem ficar mais estacionárias em cima do sudeste. Metade sul do país, né? Isso, passar pelo Rio Grande do Sul, pela região sul, e parar, digamos assim, temporariamente, né? Fica semi-estacionária aí na região sudeste, pegando São Paulo, Mato Grosso do Sul, até Rondônia. E depois, à medida que o Sol for aquecendo as regiões mais ao norte, a frente começa a se deslocar. É por isso que eu digo que vai haver um atraso no início da estação chuvosa nessas regiões mais ao norte. Tá? Perfeito. Então, a mecânica, o dinamismo vai ser, na minha opinião, vai ser esse, uma vez que nós não temos o comando do Pacífico. Perfeito. Ficou claro isso. Agora, por que as chuvas vão ser mais volumosas na metade norte? Bom, aí com a pressão ficando mais baixa, o que vai acontecer? Vai existir uma diferença maior de pressão entre o Oceano Atlântico e o continente. Com a diferença de pressão maior, os ventos vão se tornar mais intensos soprando do oceano em direção ao continente. Transporta mais umidade. E essa umidade, então, vai ser convertida em chuva. Então, é possível que a gente tenha nessas regiões mais ao norte, nesse período de janeiro a março, possivelmente aí da ordem de 20% a 30% de chuva a mais, acima da média. Tá. Agora, eu acompanhei uma palestra sua, ou um estudo seu, na verdade, em que você dizia que a gente teria um ciclo chuvoso para essa região norte, nordeste, principalmente aí, e esse ciclo ele se estabeleceria por um período de 10 anos. Dentro dessa perspectiva de movimentação e aquecimento solar ou não? É outra teoria? Não, claro, está tudo acoplado, mas existe algo que já não é mais ensinado nos cursos de meteorologia, que chama-se índice de circulação atmosférica. Há períodos em que os ventos eles se propagam mais na direção oeste para leste. Nós chamamos de zonal, ou seja, ele segue um círculo de latitude. Então, o que acontece? As massas de ar polar ficam confinadas na região polar e as massas de ar tropical, quente e úmidas, ficam confinadas na região tropical. Esse é um período que dura aí, da ordem de uns 25 anos. 25 anos. Então, temos acompanhado isso, existe esse índice feito pelos russos desde 1891. 1891. Mais de 100 anos. Então, o que dá para perceber é que esse índice de zonalidade inverteu em torno de 2003, 2004, e agora o componente da circulação ela está mais forte no sentido Equador ou Polo-Equador, nos dois hemisférios. Com isso, as frentes frias que saem, por exemplo, do Polo Norte, atravessam o Canadá, os Estados Unidos, o Caribe, e vêm influenciar a costa norte do Brasil e a costa norte da América do Sul. Elas realmente chegam até aqui, até a região equatorial. Com isso, elas aumentam a precipitação, o volume de precipitado na costa norte brasileira. Por outro lado, isso no inverno do hemisfério norte. Dezembro, janeiro, fevereiro, muitas vezes até março, como tem sido. Também, por conta do fato do índice estar mais no sentido Equador, ou Polo-Equador, tá?
Está menos zonal, mas está mais meridional. As regiões como, por exemplo, Estados Unidos, vão sofrer com uma maior frequência invernos rigorosos, como foi do ano passado. Uhum. Ou seja, em dia 31 de janeiro de 2019, a temperatura ali no Corn Belt, em Chicago, por exemplo, em Illinois, chegou a 40 graus negativos. O que aconteceu é que o inverno se estendeu até abril, os solos passaram congelados e o pessoal perdeu a janela de plantio. Foi. Tanto para a soja como para o milho, e o resultado disso é que quando o cara vai colher, lá no outono, tá? Em setembro, outubro, ele já está arriscado a pegar uma geada forte ou mesmo neve. Então, esse tipo de situação vai ser mais frequente nesses próximos 10 anos. A mesma coisa ocorre no nosso inverno aqui, particularmente junho, julho e agosto, em que as frentes frias elas vão chegar até a região equatorial. Então, o ano passado, quando eu fiz a previsão dizendo que o oeste da Bahia iria ter chuva em junho, todo mundo ficou a dizer assim, o que esse cara está falando? Junho aqui é um mês seco. E esse ano teve realmente chuva lá, por conta disso. Então, veja bem, é um período longo. E se a gente não prestar atenção nessas coisas assim, aí a previsão não sai direito. Ou seja, o período até 2003, 2004, prevaleceu o período mais zonal. As frentes não chegavam muito até a região equatorial, tanto as vindas do hemisfério norte como as do hemisfério sul. Agora, em 2004, parece ter, pelo que a gente tem acompanhado, já são praticamente 16 anos, né? Dá para ver razoavelmente bem, que o índice mudou, de tal forma que as frentes agora estão chegando até mais próximo da região equatorial. E esse período de mais acontece, chuva, isso justifica o maior volume de chuva nessa região do Nordeste ali. Mas esse período, ele se prolonga por mais tempo? Bom, se mudou em 2004, que eu penso, 2004, 2005, então nós já vamos com 15 anos com esse regime. É por isso que, se esse regime tiver 25 anos, eu disse que então pelos próximos 10 anos que faltam, Tá. A frequência maior de chuva no de Nordeste. invernos rigorosos. Não é que o inverno é rigoroso. A gente precisa esclarecer isso. Uma coisa é o inverno ser, na média dos 90 dias de inverno, ser até acima, a temperatura ser acima da média. Isso não tem problema. O que mata a planta não é o clima, é o evento de tempo. Ou seja, se entra uma massa de ar polar muito intensa, mata a planta. Só que na hora que eu vou fazer a média, um dia, em 90, praticamente isso desaparece. Muito bem. Por exemplo, se você está pagando na escola 10 matérias, você tira 10 em 9 matérias e tira 0 numa. A média? Na hora que você vai fazer a média, 10 vezes 9, 90, dividido por 10, você fica com média 9. Tá um aluno ótimo, mas escondeu aquele 0 que você teve. Na mesma temperatura. A temperatura no inverno ela pode estar até acima da média. Mas se tiver um evento, apenas um evento, que seja uma massa de ar polar muito fria, ela vai matar a planta. Ou o 0 que você tirou na escola pode te reprovar, né? Não, pode não te reprovar, mas mata a planta, é isso que eu quero dizer. Um evento extremo, mesmo que na média, o inverno esse ano foi tranquilo. Tá bem, mas no dia 15 de julho agora, Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina,
teve a temperatura de 10 graus abaixo de zero, um recorde. Então, é muito importante que as pessoas entendam que quando a gente diz, às vezes a gente fala errado mesmo, quando a gente diz inverno rigoroso, não quer dizer que o inverno como um todo vai ser rigoroso. Quer dizer que pode ter pelo menos um evento de uma massa de ar polar que seja devastadora. Como, por exemplo, a de julho de 1975, que foi uma geada negra que acabou com o café no oeste do Paraná, São Paulo e tudo mais, né? Então, aquele período que eu acho que nós estamos passando por um período semelhante ao período de 1950 até 1975. Aquele período ele tinha invernos em que os eventos de massa, vamos chamar de ondas frias, eram mais frequentes, que culminou com a onda fria de 16, 17, 18 de julho de 1975. Então, os gaúchos, paranaenses, catarinenses, passaram praticamente aí 25 anos tendo uma frequência de invernos mais rigorosos, ou seja, uma frequência de entrada de ondas frias mais rigorosas. O que aconteceu? O pessoal cansou de perder safra e saiu e dominou o Centro-Oeste. Então, você vê que o domínio do Centro-Oeste, que hoje talvez seja a região que mais produz no mundo, o domínio do Centro-Oeste foi provocado por esse evento climático, que foi aquele período em que estava também com o índice mais meridional e a entrada das massas de ar polar eram mais frequentes, entrada de massa polar rigorosa. Eu acho que nós estamos já vivendo da ordem de 15 anos nesse período. Tivemos, por exemplo, em junho de 2010, uma massa de ar polar que só no Uruguai deixou mais de 100 mil cabeças de ovelha mortas por causa do frio. Que às vezes a gente pensa muito na planta, mas tem que pensar no animal também. Então, o gado Nelore, ele é mais tropicalizado, ele sofre mais. Se o gado fica no pasto durante a noite e não tem abrigo, e entrar uma onda fria dessa, o gado morre de hipotermia. Então, em 2010, mais de 100 mil cabeças de ovelha, e olha que a ovelha já vem com aquele casaquinho dela apropriado para o inverno. É verdade. Né? O Uruguai reportou essa perda. Alô? Parece que a gente perdeu a conexão com o Molion. Parece que a gente perdeu realmente a conexão com o Luiz Carlos Molion. Mas, enfim, a entrevista já evoluiu bastante e já deu para a gente tirar conclusões importantes. A gente vai ter um atraso das chuvas na metade norte do país e a gente vai ter também um período de estiagem significativo na metade sul do país. O atraso das chuvas deve se dar aí, até novembro. A regularização das chuvas só deve acontecer a partir ali do 20 de novembro. E a estiagem no sul e sudeste deve ocorrer a partir de janeiro, fevereiro e março, concentrada principalmente, maior preocupação aí no mês de fevereiro. Não teremos Laninha atuando, segundo o Molion, as condições de resfriamento que vem passando o Pacífico, elas não são plenas, né? Enfim, isso não justifica uma atuação das águas do Pacífico em relação à atmosfera.
No entanto, o que vai determinar esse ano é o que ele chamou de aquecimento solar e o avanço das frentes frias aí. Isso sim pode justificar mais chuva lá no Nordeste, menos chuva aqui no sul do país, porque as frentes tendem a passar mais rápido por aqui e isso pode trazer menos volumes de chuvas a partir do primeiro trimestre do ano que vem. Então, são condições claras aí para a gente, para que a gente possa entender o que pode acontecer ao longo do clima da nossa safra e, da melhor forma, a gente se programar aí para tomar a melhor decisão na hora de fazer o plantio, na hora de cuidar aí da lavoura, principalmente. Bom, tem perguntas aqui, mas como a gente perdeu o contato com o Molion, eu vou fazer o seguinte, as perguntas que chegaram para a gente, eu vou pedir para que o próprio Molion, dentro da possibilidade dele, obviamente, responda aos internautas o que as principais dúvidas, principalmente, que aconteceram e que foram mandadas aqui para a gente. Fica combinado assim? Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, a sua participação aqui com a gente e convido você a assistir, continuar com a gente, porque tem mais informações aqui e agora para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil. Então, atenção, pessoal do norte, metade norte do país, atraso das chuvas, consolidação ou a condição de chuva regular só a partir de 20 de novembro, ao contrário do que acontece no sul. Bastante chuva já nesse primeiro trimestre do ano, mas no caso do sul e sudeste, vai faltar chuva no primeiro trimestre do ano que vem. Então, coisas importantes a serem pensadas na hora de se programar a sua lavoura, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.